Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema Kassab, hein? Olha que coisa, o Alexandre de Moraes puxou uma investigação velha, lá da época da Lava Jato, que ainda estava pairando sobre o Kassab, estava sendo investigado pela Justiça Eleitoral de São Paulo, mas aquele esquema, né? A Justiça Eleitoral de São Paulo sentou em cima, estava sentado, não ia a lugar nenhum a investigação. O Alexandre de Moraes puxou essa investigação para o STF, segundo estão dizendo os jornalistas, para pressionar o Kassab. Eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente dessa história. Eu já falei para vocês, o Kassab é quem está patrocinando o Alexandre de Moraes e não o contrário. O pessoal da imprensa, quem tem a visão nossa, tem essa visão de que essas pessoas que aparecem na mídia têm uma importância maior do que elas realmente têm nas relações que tem lá em Brasília, nas relações dos poderes. Meu amigo, os grandes poderosos de Brasília de verdade, você nunca viu os caras, você nunca viu a cara deles. O Kassab é um dos muito poderosos. Não, ele não está no topo da cadeia alimentar também não, tá? Mas ele é muito mais poderoso que o Alexandre de Moraes nessa história. Então eu sinceramente, eu não sei se isso aqui está parecendo para mim um jogo para a galera, tá? Mas vamos ver onde é que vai dar isso aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Quem Vive de Amor Não Precisa Comer, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no Ancapso ou no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vocês sabem qual é a situação, né? Por que o Kassab se aproximou do Bolsonaro? Pelo motivo óbvio. Na eleição de 2024, você viu um monte de gente dizendo assim, que o Centrão ganhou, que o PSD ganhou, que o Kassab ganhou, mas eu falei aqui, eu expliquei para vocês, não, o Kassab ganhou um monte de município pequenininho no Brasil, em número de municípios ele ganhou. Mas município pequeno, meu amigo, não quer dizer nada no final das contas. Não? O que importa são os municípios grandes. E nos municípios grandes, os 103, o G103, que são as 103 cidades no Brasil que tem segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores registrados. Quem ganhou nesse grupo? O PL, com folga. A gente foi para a direita, sim, e o Kassab não é burro. Ao contrário, o Kassab, você pode não gostar do cara, você pode achar um esquerdista de merda, mas inteligente o cara é. E ele sabe que ele tem que ir nesse caminho. O único lugar que tem voto no Brasil é com Bolsonaro, é na direita. Não tem voto, saiu de Bolsonaro, não tem voto no Brasil. Como político, ele não tem alternativa, por isso que ele foi lá e sentou com o Bolsonaro e conversou com o Bolsonaro e fizeram um acordo em que aparentemente o PSD iria ajudar a anistia do 8 de janeiro. Em troca disso, eu não sei o que foi acordado, não sei o que eles acordaram por lá, mas eu fico imaginando se não é, porque vocês sabem, o Kassab tem alguma proximidade com o Tarcísio. Não é que o Tarcísio seja subordinado ao Kassab, não, ao contrário. Tarcísio é cria do Bolsonaro. Mas eles têm alguma proximidade. E é possível que o Kassab queira o Tarcísio para presidente em 2026, para ele pegar o estado de São Paulo em 2026 também. É uma possibilidade. Se for isso, enfim, não sei. Vamos ver o que vai vir disso daí. Mas o que eu entendo é, uma parte desse acordo envolvia o PSD apoiar a anistia. Nunca houve a possibilidade do PSD apoiar 100% a anistia, fechar a questão a favor da anistia. Mas meramente o Kassab ficar em cima da linha e dar uma orientação para o pessoal votar a favor da anistia, ele poderia fazer. E aparentemente era isso que estava se encaminhando de acontecer, né? E o pessoal do STF está preocupado com isso, porque é o que eu falo para vocês, essa luta do STF é uma luta inglória. Eles estão achando que eles estão combatendo o bolsonarismo, que eles estão destruindo o bolsonarismo, destruindo o Bolsonaro, botando todo mundo na cadeia, aí querem ameaçar botar o Kassab na cadeia. Cara, não é assim que funciona, meu amigo. O Valdemar da Costa Neto, eu falei para vocês, não vai pegar nada pro Valdemar da Costa Neto. Teve acusação de golpe, teve acusação de não sei lá o que, nem denúncia sobre o Valdemar da Costa Neto teve, meu amigo. Eu falei para vocês, o Valdemar da Costa Neto tem aquela carinha de bobinho, de quietinho ali no canto dele. Aquele cara é um monstro em Brasília, amigo. Ele é um monstro, é enorme, é monstruosamente poderoso lá dentro. Quando teve aquele episódio que ele chegou a ter prisão preventiva e coisa e tal, o que eu falei para vocês? Não vai ficar muito tempo. E não ficou mesmo. Ficou 2 dias, 3 dias na cadeia e soltaram ele. Se fosse um outro mané qualquer, meu amigo, estava preso até hoje lá, né? Como tantos ficaram ali do entorno de Bolsonaro. Então, tomem cuidado com isso. O Kassab é que estava por trás do Alexandre de Moraes, não o contrário, tá? É o grupo do Kassab e outras pessoas ligadas a ele que estão patrocinando o Alexandre de Moraes no STF. Não é o Alexandre de Moraes que é o bambambam desse. O Alexandre de Moraes é a cara que aparece na televisão, é o sujeito que põe a cara a tapa. Mas ele é um fantochinho de alguém lá dentro. Enfim,
No final das contas, isso daqui é uma forma de propaganda, tá? Estão querendo animar o pessoal da esquerda ou assustar os deputados lá do Congresso para dizer, tá vendo? O Kassab vai ser perseguido pelo STF, tem que votar contra a anistia, não sei o que lá. Eu não acho que vai funcionar desse jeito não, tá? Eu não creio que isso vai acontecer não. Vamos ver o que vai acontecer com esse processo aí. Eu não duvido nada que esse processo chegue no STF e acabe tendo o mesmo resultado que teve os processos do Toffoli lá com o pessoal da Lava Jato, que é chegar lá, o Toffoli dá o carimbão dele, acabou tudo, já era, tá liberado, 100%, acabou e coisa e tal. Não duvido nada que seja esse o destino desse processo que está indo do Kassab lá para o STF, né? Agora, o que o pessoal está fazendo? Está usando isso para dar uma espécie de pressionada aqui, ó. Planalto aposta que pressão do STF no Kassab surtirá efeito. Isso é coisa de jornalista. O pessoal sabe que o Kassab não está nem aí para ele, que o Kassab está numa liga acima do Alexandre de Moraes. Não tem esse negócio de... Eles não brigam na mesma liga, no final das contas, não. Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos ver que essa pressãozinha sobre o pessoal da anistia lá na Câmara, né? Tá tendo uma pressão grande. O Hugo Mota é outra história. O Hugo Mota tá sendo pressionado mesmo. A gente falou sobre o caso lá da corrupção e não sei o que lá, eles querem jogar isso na imprensa. Aliás, isso é um outro fator importante. A imprensa adora fazer esse tipo de coisa. A imprensa que quer botar esses casos todos para dizer que eles da imprensa irão pressionar o Kassab, irão pressionar o Hugo Mota, né? Iam botar no Jornal Nacional, olha só, Hugo Mota, corrupção e coisa e tal. Porque eles sabem que isso, para um político, é muito ruim, né? O político acusado de corrupção, se não tiver depois a bênção da imprensa, como teve o Lula, não consegue mais se reeleger em momento algum, né? Então, eles têm essa preocupação. Essa preocupação eles têm, você pode ter certeza. O Alexandre de Moraes fazer alguma coisa? Não vai fazer nada, não vai fazer nada mesmo. Agora, de novo, tá tendo uma briga muito grande. O pessoal não quer que aprove a anistia para esse pessoal. Por quê? Isso afeta o processo de Bolsonaro? Não afeta. A anistia é só para o pessoal que participou do 8 de janeiro, não afeta em nada o Bolsonaro no final das contas. A questão toda é que eles estavam contando justamente, olha, botamos 14, 17 anos de cadeia para o pessoal que quebrou estátua, que quebrou cadeira e coisa e tal, para quando chegar o Bolsonaro a gente colocar 500 milhões de anos de cadeia. O resto, pega a idade do universo, multiplica por 3 e vai ser a pena do Bolsonaro, né? É o que eles estão querendo chegar nesse julgamento deles aqui. E se tiver anistia do pessoal, eles perdem o fator propaganda. Como eu disse para vocês, esse processo todo contra o Bolsonaro não é processo jurídico, não tem nada de jurídico nisso daí. O direito já foi deixado para trás, muito lá embaixo, não tem absolutamente nada que justificasse sequer o indiciamento desse pessoal, quanto mais a denúncia e muito menos o início do processo judicial. Mas eles têm que correr atrás disso, é o objetivo deles. E o objetivo deles, de novo, muito mais do que prender o Bolsonaro, do que impedir ele de concorrer nas eleições de 2026, a gente já viu as pesquisas, ele ganha mole do Lula em 2026, muito mais do que impedir ele de concorrer, eles querem acabar com a aura do Bolsonaro. Só que eles não estão percebendo que as coisas mudaram. O povo quer um outsider, uma pessoa fora do sistema. Quanto mais o sistema bate no Bolsonaro, mais o cara vai crescer, mais ele vai melhorar, mais vai ter seguidores atrás dele. É o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. O pessoal deu aquela condenação do Trump, por quê? Porque lá nos Estados Unidos isso é uma coisa muito séria. Um presidente condenado, né? O Trump é um presidente condenado, né? Ele teria que cumprir pena. Tudo bem que o juiz lá na última hora amarelou, não deu pena nenhuma para ele, mas em tese ele poderia estar preso e sendo presidente americano. Isso para os americanos é muito sério. Mas o que aconteceu? Eles contavam que isso fosse prejudicar o Trump nas eleições. Eles não queriam chegar a prender o Trump, porque lá é um país sério, não é uma república de bananas igual o Brasil, mas eles queriam botar essa imagem ruim no Trump, né, achando que isso ia piorar a situação do Trump. O que aconteceu? Isso fez o Trump decolar nas pesquisas lá, cresceu, pegou todos os swing states, ganhou em todos os estados balança lá dos Estados Unidos. Por quê? Quanto mais o sistema briga contra você, meu amigo, mais você tem voto, né? E é o que acontece com o Bolsonaro também. E o Kassab sabe disso. O Kassab sabe que não tem alternativa. Ou o PSD dá uma bandeada pro lado da direita, dá uma ajudada com o Bolsonaro, cola com o Bolsonaro, ou não vai a lugar nenhum, vai virar o PSDB 2.0. Não tem jeito, vai sumir do mapa do mesmo jeito. Só tem voto com o Bolsonaro no Brasil. Não existe outro político que tenha voto no Brasil. E aí vai ficar essa enxugação de gelo do STF. O STF querendo ameaçar qualquer um que chegue perto do Bolsonaro, achando que, olha, nós somos aqui os superpoderes do xadrez 4D da política, olha como é que nós somos espertos na política. Vou ameaçar o Kassab. O que pode dar errado, cara?
É o que eu falo pra você, esse pessoal, cara, eu que sou um Zé Mané, cara, eu sei que esse cara é poderoso pra caralho, é muito mais poderoso que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fazendo esse tipo de brincadeira tem que ser muito otário, cara, mas muito otário. Esse pessoal tá deslumbrado com essa maquininha de fazer política, achando que sabem fazer política. Eu que sou um mané, sei que é um risco enorme que o Alexandre de Moraes tá fazendo, o pessoal em torno dele deve estar coçando a cabeça, assim, caraca, Xandão, você vai fazer isso? É assim que vai ser a política no Brasil daqui pra frente? Qualquer coisa ameaça prender? Tá ficando parecido com a Venezuela, né? Vocês repararam isso, né? A Venezuela também faz assim, qualquer um que comece a aparecer ali mais à direita, qualquer um que ameace a esquerda institucionalizada no poder, não, porque é criminoso, que tem que ser proibido de concorrer, que não sei o que lá, que proíbam. Repara o risco que eu falei, é isso que eu falo pra vocês, que existe esse risco em 2026, a gente virar uma Venezuela mesmo. Por quê? Porque essa situação, todo mundo vai querer se bandear pro lado do Bolsonaro, porque só Bolsonaro tem voto, os políticos vão tudo pro lado do Bolsonaro. O que o STF vai ter que fazer? Se o STF não quiser perder o controle do próprio STF, vai ter que dar um jeito de prender todo mundo da oposição. Viramos uma Venezuela. Eu acho que eles não vão ter força para fazer isso. Como vocês sabem, o STF já está rachado agora com os erros que o Xandão já cometeu até aqui. Os erros que o Xandão vai cometer ainda, que ele ainda pretende cometer até 2026, vai ficar mais difícil a cada dia dele cometer. E, de novo, eu falo pro Xandão, prende o Kassab e o Xandão. Isso é, bota os dois, o Kassab e o Xandão na cadeia. O Kassab e o Valdemar na cadeia. Vamos ver quanto tempo que você dura lá em Brasília, cara. Esse pessoal parece que não entende. Gente, política é máfia, cara. É máfia. É igualzinho, é troca de favor, o pessoal faz favor pro outro ali, um devolve favor, esse pessoal tem uma malha de pessoas que devem favor para eles na administração pública, que dá para eles um poder enorme, que você não tem ideia. Kassab faz assim, ó, e as coisas acontecem lá em Brasília. E o Alexandre de Moraes pode até ter também, o Alexandre de Moraes tem o seu poder também, não estou dizendo que ele é um zero à esquerda, não, ele tem o seu poder também. Não é um poder tão grande assim. Mas você repara o que eu estou falando para vocês. É esse o grande risco do Brasil. O pessoal da esquerda desesperado, porque estão vendo que vão perder, é inevitável que vão perder em 2026, começando agora a ameaçar prender todo mundo que for contra eles. Isso vai dar merda. Eu espero que dê merda para o Alexandre de Moraes. Mas pode dar merda para o Brasil também, tá? Aqui, ó, o Kassab deve orientar o PSD contra a anistia. Pode ser que ele faça isso. Pode ser que ele tenha combinado alguma coisa com relação a isso. Muda o fato dos votos do pessoal do PSD? Não sei, porque os deputados continuam tendo o voto independente. Mas é verdade, se o Kassab orientar contra a anistia, fica difícil a anistia passar, principalmente no Senado. No Congresso, na Câmara, passa, mas no Senado fica mais difícil de passar. No Senado, a maior bancada ainda é do PSD, né? Então, essa é a história. O Lula pode estar apostando nisso, o Lula está apostando na Venezuela. É o plano do Lula, é tudo que ele tem. A única alternativa que restou para o Lula é o modelo Venezuela, é o modelo Nicarágua. Prende todo mundo que não for amigo meu. Será que vai funcionar isso? Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai ter essa força, não. Mas vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.